E no primeiro dia do novo mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou a volta do CONSEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, criado para o combate à fome. Esse órgão tinha sido extinto no governo Bolsonaro. Há 20 anos, quando Lula chegou à presidência, o repórter Marcelo Canelas e o cinegrafista Lúcio Alves fizeram uma série de reportagens sobre a fome no Brasil. Agora, Canelas e Lúcio voltaram aos mesmos locais e constataram que, depois de avanços e retrocessos, a situação, infelizmente, parece ser a mesma. Neste exato momento, 33 milhões de brasileiros estão sentindo algo parecido com isso. Barriga ronca, cabeça dói. A possibilidade de sentir isso amanhã ou depois atinge muito mais gente. No preciso instante em que você assiste a esta reportagem, mais da metade da população, 6 de cada 10 pessoas que vivem em nosso país, são atormentadas pela mesma incerteza. Amanhã, por exemplo, você sabe o que vai dar para as meninas? Sei, só quem sabe é Deus. O que houve com o país que já tinha saído do mapa da fome? O Brasil voltou ao mapa da fome, segundo a Organização das Nações Unidas. A professora Rosana Salles Costa é relatora do Inquérito Nacional que detectou o aumento da insegurança alimentar grave. Essas famílias em insegurança grave, elas ficaram um dia inteiro sem comer ou fizeram uma única refeição. Em 2004, no começo do primeiro governo Lula, tínhamos 9,5% da população nessa condição. Em 2009, 6,6%. Em 2013, 10 anos depois da implantação do Bolsa Família e já no governo Dilma, a saída do mapa da fome, 4,2%. Em 2018, no governo Temer, a insegurança alimentar grave volta a subir, 5,8% da população. Até chegar ao último ano do governo Bolsonaro, com o recorde de 15,5%, o equivalente a 33 milhões de brasileiros com fome. A gente sabia que a fome tinha aumentado, mas não num patamar tão grande. Considerando não apenas a insegurança grave, mas também a leve e a moderada, quando as pessoas não têm certeza se vão ter comida de qualidade nos dias seguintes, 58,7% da população convive com essa ameaça em algum grau. Cerca de 125 milhões de brasileiros. Houve uma massificação da insegurança alimentar. Ela saiu dos limites da periferia. Ela começa a, de fato, migrar para a área característica de classe média. O reflexo disso está nos hospitais. Você se envolve com as histórias das famílias, nessa questão da insegurança e da escassez do alimento, você pensa assim, nossa, como uma família pode chegar 4 horas da tarde sem ter ingerido nenhum alimento? Entre as crianças atendidas no Instituto de Pediatria do Complexo Hospitalar da UFRJ, o índice de insegurança alimentar chega a 60%. E algo que chama mais a atenção da gente, que quando a gente pega os dados das crianças de 6 a 24 meses, a gente percebe que essa insegurança ela aumenta. Um levantamento do Observatório da Infância da Fiocruz mostra o crescimento da taxa de internação de bebês com menos de 1 ano por desnutrição no Brasil. Perto da nossa casa pode existir um bebê desnutrido, precisando ser hospitalizado simplesmente para poder comer. Em 2021, foram 8 internações por dia. Nunca observamos uma taxa tão alta no Brasil. Da Fiocruz até a casa de Dedê, em Mesquita, na Baixada Fluminense, não se leva mais do que 40 minutos. Você perdeu algum filho alguma vez, não? Perdi. Perdeu? Quantos? 2. Dedê tem ainda 6 crianças em casa e uma geladeira quase vazia. 6 bocas para dar de comer. E como é que você vai fazer? Eu ia pedir emprestado para minha prima. A partilha da escassez é um hábito que faz do pouco repartido um laço de afeto. É um ajudando o outro, que é tudo família. Aí, que não tiver, vai na casa de um e arruma. A
proteína possível, ela arranjou como pôde. Pelanca. Pelanca? Pelanca de boi? É. Osso também tem aí? Isso. E você comprou? Não, eu pego lá. É o que sobra lá do açougue, eles te... É, eu peço lá em Ribeirão. É como se cada dia fosse a repetição de uma história que nunca muda. E você se emocionou por quê agora? O que houve? O que você lembrou? Dos meus pais, dessa vida, tudo difícil, tudo que eu falei que isso é um sofrimento. Né? Oxe, eu não estava vendo o mundo que eu ia, porque eu pensei que eu ia estar vendo, né? Você imaginava uma outra coisa. Nesse país que tanto se repete, uma história que contamos há mais de 20 anos não poderia ser contada hoje, trocando pelanca de boi por bofe de bode? Aqui, onde as crianças compartilham favas contadas, adultos comem bofe de bode. Maria Rita mal se segura em pé. Eu tô sentindo anemia, acho que é profunda. O médico disse que a senhora tem que se alimentar bem, é isso? É. E a senhora diz o que pra ele? Eu falei que ele onde é que eu acho. Foi em 2001 para o Jornal Nacional. A história de Maria Rita é a história de uma tragédia brasileira. A lavadeira Maria Rita, encontrada por nossos repórteres no interior mineiro, em fim de abril, está morta. O atestado de óbito registra parada cardiorrespiratória, provocada por pneumonia e desnutrição intensa. 2 anos depois, em 2003, com o Globo Repórter, voltamos ao povoado de Maria Rita, no Vale do Jequitinhonha. Existe uma proximidade física e sentimental com a lavadeira que morreu de fome. Vimos o primo dela, João, e a mulher Cida, amassando feijão para fazer render e dar de comer aos filhos. Viver assim nessa vida, e meus filhos passando necessidade das coisas, não tem com que dar. Não é fácil não, né, moça? A gente pede para ver se consigo uma vida melhor, né? Duas décadas depois, estamos de volta ao povoado da Baixa Quente, em Araçuaí, Minas Gerais. Voltar ao povoado da Maria Rita quase 20 anos depois dá a estranha sensação de ter voltado no dia seguinte, porque apesar do povoado ter crescido um pouco com algumas melhorias, o ano de 2003 parece ter a insistente teimosia de ficar agarrado ao presente, ao agora, como se o 2023 não conseguisse se livrar desse passado sofrido. É o que se pode comprovar numa visita ao primo da Maria Rita. A mesma casa num fundo de terreno, mas quem vem à porta agora é um João de cabelos branquinhos. O senhor lembra que 20 anos atrás veio um jornalista conversar com o senhor aqui? Veio. A senhora lembra? Eu lembro. Que estava com as crianças aqui, fazendo feijãozinho com a mistura. Era eu. Mas de vez em quando eu recordo disso aí. O senhor lembra? Eu lembro muito. Seu João, o senhor lembra que eu conheci a Maria Rita, que eu entrevistei a Maria Rita, né? Isso, prima minha. É sua prima Maria Rita, né? Mas logo depois ela morreu. Morreu. Foi 15 dias depois. É. De lá pra cá, pouco ou nada mudou. Eu não vou enganar, eu sou aposentada, né? Mas a gente faz empréstimo para poder pagar a conta de luz e de água e aí acaba passando até necessidade. O empréstimo consignado a senhora faz? É? Desconta muito da senhora? Desconta. No mês estou recebendo micharia. 300 e pouco. 300 e pouco. 310 meses esse mês eu recebi. E tem o que comer? Vocês têm o que comer? Pouco, mas tem, né? Tudo o que eles têm para passar o mês cabe numa caixa de papelão. Isso é que a senhora comprou com esses 300 reais que sobra? Feijão, farinha, E o quilo de arroz e óleo. arroz e óleo. Carne vocês não têm? A conta atrasada chega em forma de ameaça. 290 reais. Se não pagar, vai cortar. Aos 74 anos, João não suporta tamanha incerteza. Fica difícil, né? Aí eu ando doido pra morrer. Eu morrendo, eu descanso.
descansa dessa vida, né? Leva para onde Deus quiser. Quem sabe eu venho mais daqui a uns anos aqui, ver o senhor está aí ainda, firme? Será, moço? É, quem sabe, né? As coisas melhoram, o senhor melhora de saúde. Abatido pela velhice e pela doença, João não consegue mais trabalhar na roça e nem tirar o sustento da terra, como faz Maria, agricultora de um assentamento no interior de Alagoas. Eu vou conseguir ter café, né? Cacau, a gente tem manga, tem coco. Durante anos, ela vendeu para o governo federal o que produzia aqui e os produtos eram repassados para a merenda escolar. Ganha o assentamento, ganha o município, ganha o estado, porque é uma cadeia, né, de economia, né? E ganham as crianças na escola, né? Com alimento Eu acho saudável. que é a principal, né? Quem ganha são as crianças. Mas desde que o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos perdeu força, o êxodo dos agricultores para as favelas de Maceió aumentou. Isso aqui é a parede de uma outra casa, né? Aqui é uma parede de uma casa, ali é outra parede de uma casa. Ah, vocês fizeram a casa no meio. No meio. Jéssica, Eduardo e as 3 filhas vieram do interior. Agora são quase 4 horas da tarde. O que vocês comeram hoje no almoço? A gente comeu salsicha e arroz. Salsicha e arroz. Isso. E como é que você comprou salsicha e arroz? A minha mãe que deu. Cada um sabe onde ele aperta mais. Mas abala a cabeça também, porque Cabeça, psicologicamente... psicológico da mulher. E não é só a cabeça não, e o coração também. O coração vai junto. Você vê teu filho com fome, você não tem de onde tirar, não tem onde conseguir. E aí dói tudo. É muito ruim. Em dezembro, pedimos ao governo Bolsonaro uma explicação para a diminuição dos programas sociais e o aumento dos números da fome, mas não tivemos resposta. 2 décadas atrás, já havíamos mostrado os danos do êxodo rural. Tem um bocado de casa vazia aqui, né? Tem. Abandonada. Abandonado, porque aqui é muito pobre, desse lado, os povos lá das casas vão embora. Foi quando conhecemos o casal Ana e Evangelista, a filhinha Marta e o agente de saúde Sirene. Ele tenta sozinho conter a mortalidade provocada pela fome. Meus meninos tudo fracos, sabe? De volta ao povoado de Santa Úrsula, na Bahia, reencontro Sirene. Ô, rapaz! Como é que vai? Como é que vai? Quanto tempo? 21 anos, não é verdade? Ainda ativo como agente de saúde, ele me leva até a casa onde estivemos em 2001. E o Evangelista e a Ana Cláudia moravam lá? Morava, ela estava nessa casa aqui. Ah, nessa casa? Era aqui a Ana Cláudia morava na época. Você lembra quando eu perguntei assim para o Evangelista... Mas ela tem que ganhar um pouquinho mais de peso, né? Verdade, tem sim. Você sabe como é que você vai fazer para ela ganhar um pouquinho mais de peso? Sei não. Mas o que você acha que é para eu fazer? Aquela pergunta que me deixou sem resposta, vocês, de certa forma, conseguiram responder, né? Porque a Marta sobreviveu e a desnutrição diminuiu. A gente trabalha, né, na medida do possível. O irmão de Evangelista conta que ele morreu logo depois de migrar com a família para São Paulo. Ele morreu, 2 carros passaram por cima dele, pegando São Paulo. Quando nós viemos saber, estava dentro de 7 meses. Vocês só souberam que ele morreu 7 meses depois? Com 7 meses depois tinha acontecido. Com a morte do marido, peão de obra atropelado na cidade grande, a viúva Ana foi morar no interior do Piauí. Ela trabalha como cuidadora numa casa de família. Com licença. Oi. A Ana tá aí? Tá sim. Posso falar com ela? Ana? Oi. É você? Sim. Lembrar de mim? Sim. Tudo bem? Se lembra de mim? Naquele dia que você recebeu a gente lá, que a gente conversou,
Você estava muito preocupado, né? Preocupada com a sua filha, se ela ia sobreviver ou não. Lembra disso? Aham. Como é que foi difícil, É. muito difícil mesmo. Nossa, se eu for lhe contar, nossa, eu passei muita dificuldade. Ó, de eu chegar até aqui hoje, foi muito difícil mesmo. Que chegava dia que a gente não tinha nem o que comer. Hoje, com 22 anos, a filha Marta decidiu tentar a vida em São Paulo. Eu vivo da pensão do pai dela. Aí eu divido, ajudo ela, porque ela tem uma filha. Você manda dinheiro pra Marta? Mando, porque lá é muito difícil, entendeu? Você se ressente um pouco, de repente, da Marta estar enfrentando o que você enfrentou, né? Mais ou menos isso. Ao saber que encontraremos a filha dentro de algumas horas, Ana se alegra. Foi muito bom te ver depois de 21 anos. Depois de 21 anos, E eu vou lá encontrar com a Marta. Com a Marta. Oh, nossa, eu tô muito feliz, viu? Tá bom. 12 horas depois, estamos na periferia de Mauá, na Grande São Paulo. Marta! Tudo bem? E aí? Como é que vai? Muito prazer. Prazer. Sou o Marcelo. Marta. Sério? É o mesmo que foi lá? É, te conheci com 1 ano e Sério? pouco, sendo pesado pelo Sirene. Pois eu tô aqui agora, viu? Pode entrar, Tudo é lá bem? Vamos lá. embaixo que eu moro. E a vovó lá no Piauí. Marta mora de favor com a filhinha Manu num puxadinho de 2 cômodos de uma tia do marido. A sua mãe passou muita dificuldade lá, né? Na Bahia. Demais. O seu pai também. Marta baixou no celular o trecho da reportagem de 2001 em que seu pai aparece. A única imagem que você tem do seu pai é aquele vídeo? Só aquele vídeo. Não tem foto nenhuma, nem nada? Não tenho. Você sabe como é que você vai fazer para ganhar um pouquinho mais de peso? Sei não. Mas o que você acha que é pra eu fazer? O salário que ele tem é os braços. Ah, eu não gosto de ver. O que você sente? Porque assim, eu não lembro dele, sabe? E pra mim, ver esse vídeo assim, eu fico muito emocionada. Quando a gente encontrou a sua mãe, ela estava com muita dificuldade. Ela tinha uma criança pequena. E você também. Como é que você vê a situação que você está hoje, assim? Como é que você define? Então, basicamente, eu não trabalho, entendeu? Meu marido, ele trabalha em restaurante, só que assim, o que ele ganha não é o suficiente, entendeu? Ele comprou uma moto e ele foi assaltado, ele trabalhava de motoboy. Ainda assim, há uma sensação de vitória diante do que poderia ter acontecido. Você era uma menininha, estava esperneando ali no... Achava que eu não ia nem sobreviver, né? Pois é. Meu Deus. Ali estava correndo risco, né? Mas tá aí. Eu venci. Né? Eu venci, né? Isso aí. Minha mãe também venceu. É muito num país em que Marias morrem antes do tempo, em que Joões padecem em vida. Mas é pouco demais para dar a Martas e Manus algo além do que simplesmente existir.